Bom, boa tarde, tudo bem a todos? Espero que estejam todos bem. Daqui a pouco a gente vai começar mais uma Conexão IFES, né? Hoje, segunda-feira, 15 horas, dia 4 de maio. Hoje vamos, entrevistar o professor Carlos Campos, né? Daqui a pouquinho vou estar fazendo a leitura rapidamente da apresentação dele. Estou dando um tempo, né, para o professor entrar. Enquanto isso, vocês puderem assistir, né, a apresentação de mais um grupo de pesquisa, né, no IFES Vila Velha. Nós somos em 19 grupos de pesquisa, né, 19 líderes de pesquisa, e é legal vocês, estudantes, professores, toda a comunidade, servidores, né, os técnicos administrativos, conhecerem os grupos de pesquisa, né, saberem o que eles produzem, o que eles divulgam, né, com o que eles trabalham, né, e se eles buscam fomento, como buscam fomento. Então esse é um momento que a gente está tendo, principalmente na quarta-feira, né, de estar expondo para vocês conhecerem os professores que são líderes de grupos de pesquisa, ou seja, são os líderes. Um grupo de pesquisa composto por vários professores, né, mas aqui eu chamo sempre o coordenador do grupo, vários discentes, e aí vocês podem conhecer a linha de pesquisa, se está envolvendo alunos só de mestrado, enfim, ou de graduação, iniciação científica, que é o nosso caso, se é um grupo que está começando, se é um grupo mais maduro. Então, assim, a gente vai estar convidando hoje o professor Carlos, né? Vou chamá-lo agora. Só um minuto. Aqui para me chamar o professor. Vai. Chamar o professor aqui e vamos lá. Está aguardando o professor Carlos Roberto Pires Campos, novo professor do IFES Vila Velha, vai falar hoje com a gente. Olá, professor Carlos. Eu vi no seu Instagram, está chamado de Roberto. Eu te chamo de Carlos ou te chamo de Roberto? É Carlos. É porque meus amigos me chamam de Beto, entendeu? Ah, tá. Então, só apresentar para o pessoal rapidinho, o Carlos, isso é um bate-papo bem informal, né? Como eu já estou na minha, acho que é a terceira ou quarta entrevista, eu estou evoluindo nessas perguntas. Eu vou tentar ser cada vez mais objetivo. Então, assim, olhando a sua formação, né, achei bem interessante, né? Então, falar com o pessoal que está assistindo a gente hoje, que para a gente discutir sobre o seu grupo de pesquisa, o DivPop, né, que você é líder dele, né? Isso. E, assim, apresentar, né, para o pessoal que está nos assistindo, né? Você tem 2 graduações, né? Vi aqui Ciências Sociais e Letras. Né? Você tem várias especializações aqui. Me chamou a atenção a área de Geologia, né, que é uma área bastante explorada no meu setor da Química também. Né, o mestrado em Letras, né, em Arqueologia, né, 2 mestrados, né, e o doutorado em História Social da Cultura, né, ou seja, na área de Letras, né, e você é professor do IFES, antes, acho que era Vitória, né, o campus, é o CEFOR, né, desde 2008, não é isso? Eu fiz o concurso em 2007 para trabalhar na mineração, lá em Cachoeiro. Cachoeiro, sim. Porque na época eu estava fazendo mestrado em Geologia, que eu sou arqueólogo, né? E aí eu fiz o concurso em 2007, entrei no finalzinho de 2007, fiquei em Cachoeiro até 2014.
Aí, em 2014, eu fui para o Cefor. O Sidney me convidou para ser removido para o Cefor. E esse ano fomos removidos para o campus Vila Velha, de onde eu saio daqui a 4 anos para me aposentar. 4 anos? Entre 4 anos e meio, no máximo 5 anos eu me aposento. Mas o nosso assunto hoje é sobre produção, pesquisa, grupo de pesquisa, todo vapor, ciência. Isso. Vamos... Esse grupo de pesquisa, na O que significa o DivPop para o pessoal que está assistindo a gente? É o grupo de pesquisa e popularização da ciência. Certo. Trabalhamos com a divulgação científica e, sobretudo, a utilização pedagógica de espaços não formais, os espaços naturais. Certo. Os espaços que são institucionalizados, né? Esses daí eu não trabalho muito. Eu prefiro trabalhar com espaços naturais. E esse grupo ele existe desde quando, professor Carlos? 2011. Ele nasceu junto com o EduCimate. Eu conheci o professor Sidney em 2009. Eu estava coordenando um programa de pós-graduação em educação profissional para 480 professores da rede estadual. Era um programa do IFES, foi o segundo programa de pós-graduação do IFES. Primeiro foi o ProEja, depois foi o Pós-Edu, que foi esse que eu coordenei. Aí eu conheci o Sidney e ele me convidou para participar da criação de um programa de mestrado. Ou seja, então, junto com o EduCimate, né, que ajudou a fortalecer esse grupo de pesquisa, né, a criação dele, que também veio com essas atividades. Exatamente. Da área de... praticamente são da área de geologia, todos eles. Eu só trabalho com a utilização de espaços não formais no ensino básico. E uma outra pergunta, o grupo ele é composto por quem? Quantas pessoas são integrantes desse grupo? Olha, tem 11 pesquisadores que são professores já com doutorado, né? São professores, alguns professores do IFES, tem colega aposentado, tem colega do campus Piuma, professor Marcelo, tem colega do campus Nova Venécia, da área de engenharia de Minas, e a maioria ex-alunos ou alunos que são de outros professores que participavam das investidas de campo comigo, gostavam da área e pediam para entrar no grupo. Então, o grupo começou pequenininho e ele começou a se fortalecer, a ganhar corpo, a amadurecer. E hoje, dentro da área de aulas de campo, nós já criamos uma teoria. E o grupo já é reconhecido. Na maioria dos eventos que a gente vai, nós já temos citação dos nossos trabalhos. Nós já criamos um postulado para a utilização pedagógica de espaços naturais na educação básica. Uma outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, qual a área de atuação desse grupo de pesquisa? Então, nós temos 2 linhas. Uma linha que é divulgação científica. A divulgação científica na escola, né? Porque o texto de divulgação científica, ele não é um texto didático. Então, por exemplo, se você pega um texto que foi publicado numa revista sobre raio-x ou ultrassonografia, esse texto que explica o que é uma ultrassonografia, qual o princípio, como que ela age, esse não é um texto didático. Se você quer levar esse texto de divulgação para dentro da sala de aula, você precisa torná-lo didático. E é em cima dessa linha, essa é uma das linhas de atuação do grupo. A outra linha, que é mais forte, que nós já tivemos um grande quantitativo de dissertação, de trabalhos publicados, de apresentação em evento, é a área de aula de campo, que é a utilização dos espaços não formais. Entendi, aula de campo e a área da educação. E dos alunos de graduação? Não, ensino. Não é educação, não, é ensino. Ensino e aula de campo. Inclusive da área de química. Nós já tivemos alguns trabalhos, a química em campo,
Inclusive, eu tenho levado isso para os meus alunos da graduação, porque a ideia que esses alunos têm da química é uma química de laboratório. Eles não têm uma percepção do fenômeno químico na vida, não é? Então, eu só trabalho com exemplos da geologia de campo, que eles precisem do pensamento químico para compreender um fenômeno. Na química tem várias disciplinas voltadas com, por exemplo, com Química aula de campo, né? A mineralogia é uma delas, né? Química analítica, ambiental, a própria inorgânica, você me comentou aí da cristalografia. Às vezes vai falar de sal para um aluno, ele bota lá o desenho, a rede, né? Eles ficam imaginando. É difícil, né? Agora, quando você vai ao campo e você vê as estruturas, né? E você... A área de química tem muitos problemas de divulgação científica que a gente precisa resolver. Vários. O primeiro deles é a percepção de que os elementos da tabela periódica se encontram na natureza daquela forma como eles estão lá. Uhum. Esse é o primeiro problema. Esse é o primeiro problema Que a gente tem que resolver. O sódio é sódio, né? Mas sódio metálico você não encontra, isso, né? Não, exatamente. O silício está na natureza na forma de silício, então não na forma de silicato. Me dá o silício que eu vou fazer um celular, né? Não é bem isso, assim. Né? Exatamente. O processo de purificação no silício é uma outra discussão. Carlos, dos discentes do seu grupo, né? Ele aborda discentes de qual linha? Tipo, do integrado, da graduação, da pós-graduação? Quando eu trabalhava em Cachoeiro, os meus alunos da engenharia de Minas e da mineração participavam. Quando eu saí de Cachoeiro, que eu fui para o Cefor, eu não trabalhei com integrado e não trabalhei mais com licenciatura. Aí o que aconteceu? Não houve a entrada de alunos nem do técnico, nem da graduação. Agora que eu estou em Vila Velha, que alguns alunos vão voltar a participar do grupo. Inclusive, eu submeti projeto no PIBIC, né? Vamos aguardar aí o resultado, para que novos alunos de graduação e de técnico participem. Tá. E uma outra pergunta, eu vou mostrando aqui para o pessoal a apresentação que você me mandou, aí a gente vai conversando, né? Acho que fica melhor também, né? O pessoal vai tendo que ler, né? Quem for chegando agora. Aqui a gente já falou da sua formação, né? Vou passando aqui, né? A gente estava falando do grupo, né? Da divulgação e popularização às áreas de atuação, você já explicou. Aí eu tenho uma pergunta aqui né, você já falou já da questão dos discentes, que era uma outra pergunta, mas agora é uma coisa voltada à produção, né? Eu vi que você colocou aqui a distribuição na produção, mas vamos para a gente falar de números. Para a gente falar, eu olhei o seu currículo, né, para mim conversar com você, me chamou uma atenção uma coisa, né? Vocês têm 10 livros publicados e 14 capítulos de livro. Essa é a forma que vocês encontram para trabalhar a divulgação do ensino? E qual é o público-alvo, por exemplo, desses livros e capítulos de livro? Essa é uma pergunta que eu... O nosso público-alvo, grande maioria, é de professores da educação básica, né? Entendi. E é um grupo voltado para a socialização do conhecimento dos professores. E os professores, por sua vez, socializam o conhecimento com seus alunos, né? E como que eles fazem para ter acesso a esse material? Essa é uma outra dúvida que eu fiquei. Isso. Quando a gente foi para o Cefor, nós ainda tínhamos, por um período, o acesso à base de dados dos grupos de pesquisa que estava no servidor do Campus Vitória. Uhum. Indo para o Cefor, o Sidney não pôde, teve que reformular. E aí o que aconteceu? Todo o material que estava disponível no servidor do Campus Vitória acabou se perdendo.
E aquela coisa, nós vamos fazer, e até hoje eu não tenho a base de dados do grupo de pesquisa como nós tínhamos até 2015. Quando eu saí para fazer o pós-doc, a base de dados do grupo de pesquisa estava completa. Era só a pessoa entrar lá, escolher o que ela queria e baixar. Nós tínhamos todos os artigos publicados, capítulos de livros, aulas. Isso estava num site? Estava num site que era do WordPress do Campus Vitória. Entendi. Porque o Educimate estava no Campus Vitória. Então, tipo assim, hoje, sendo um pouquinho mais exato, assim, hoje o grupo de pesquisa, o seu grupo de pesquisa, ele está sem site. Ele não tem site. Ele não tem site. Não, porque nós pedíamos para nós mesmos organizarmos, e aí algumas pessoas falavam, não, isso tem que ser institucional. Tem um site lá que só apresenta o grupo. Mas eu não consegui alimentar o site com a produção do grupo. Antes eu colocava as aulas, PowerPoint de aulas, apresentar fotos. Toda aula de campo a gente ia lá e colocava as fotos da aula de campo. A gente colocava previsão de participação em evento. Inclusive, teve pessoas que pediram para entrar no grupo e participaram. Essas pessoas participaram com a gente no último Cinect por conta do site. Tomaram conhecimento pelo site. Hoje não tem um site. Essa semana passada, meus alunos ficaram a semana toda trabalhando para preencher um site. E agora que a gente conseguiu terminar de preencher, eu vejo como é importante um site para um grupo de pesquisa. Muito. Eu acho que ainda mais com essa temática sua, né, que é divulgação do ensino, né, divulgação do espaço não formal, os alunos terem acesso aos capítulos, aos livros, né, você botar esses links, né, enfim, às vezes óbvio que artigo tem uma questão que você não pode deixar o arquivo lá para baixar porque ele é propriedade intelectual hoje do jornal, isso é uma coisa que é um problema. Mas, às vezes, se essa editora é nossa, né, se é gratuito, né, aí é uma coisa que já facilita. Todos são gratuitos, a maioria é gratuito. Agora, o que acontece, um problema é o seguinte, alguém do campus precisa assumir essa questão dos sites. Se ficar sob a responsabilidade de um coordenador de um curso, ou de fulano, o que vai acontecer é que vão passar mais alguns anos, 5 anos, e nós não vamos ter site. Não é só o meu grupo, não. Todos os grupos não têm site. Isso é um problema. Acho que aqui a gente não poderia perder o tempo para a gente ficar nesse assunto, não. Mas esse é um problema que está tendo para vários grupos de pesquisa e às vezes, para alguns programas de pós-graduação, né? Então, a gente tem esse déficit. Eu tenho isso em pauta já com a PRPPG. É um bom tempo. Inclusive, eu vou tocar nesse assunto de novo com o André. Porque é um problema e isso é fundamental, né? A gente teve recentemente lá a aprovação do projeto de curso do Lato Sensu do EDIV, e uma das perguntas do parecerista foi exatamente isso. Como é que você trabalha a divulgação da ciência dentro do programa, né? Aí eu fiquei pensando, um site é ideal, né? Para você trabalhar isso daí. Não só o site, porque a divulgação ela é feita em 4 quadrantes. O site divulga para professores e pesquisadores. Do nível agora, nós precisamos divulgar também em espaço não formal, divulgar para alunos e divulgar para o grande público. O site é um quadrante. Um dos pilares, né? Exatamente, mas é o essencial. Agora, precisa alguém assumir, porque se ficar é outro, acaba que a gente não tem esse site, né? A gente vai conseguir trabalhar para resolver isso daí, se Deus quiser. Carlos, voltando aqui ao nosso tempo, que a gente tem 30 minutos apenas para conversar, né? A gente já está com 22. Eu vi aqui que você tem uma produção interessante, né? 59 artigos, mas nem a questão da quantidade. Esse Qualis que você colocou aqui na sua apresentação dos indicadores de produção,
ele corresponde a qual área? Qual grande área de lá da... ensino. Ensino, área de ensino. A maioria dos seus artigos, né, concentrado em A2 e B1. Isso é muito bom. Né? E aí eu tenho uma dúvida que é o seguinte. Tem quais alguns são... aí que são da área de geologia também. Mas a maioria do Qualis de geologia, por exemplo, o Brazilian Journal of Geology, ele é Qualis em ensino e em geologia. Ele é B1 em ensino e B1 em geologia. E das revistas, quais são as principais revistas que você publica, né? Essas daí de geologia, mas quais? Não, as principais revistas da área de ensino é Ciência e Educação, Imagem da Educação, Ensino, Saúde e Ambiente. São boas revistas. Não é assim, nós não temos... A melhor revista da área de ensino é a revista Ciência e Educação, que nós temos aí vários trabalhos publicados nela. A que tem JCR, a Qualis A1, é a única revista, porque a área de ensino não é como a área dura. O tratamento de dados é muito complexo, porque você trabalha com categorias e discute conteúdo. Então, para você manter a objetividade, você tem que fazer, às vezes, 10 leituras do texto. Então, não é tão simples assim. Não é? Às vezes, na área dura, eu vejo trabalho de colegas de botânica, por exemplo, um trabalho em 7 páginas, 8 páginas. Você não consegue publicar um trabalho de 7 páginas na área de ensino. Só para descrever sujeitos, contexto da investigação, categorias, método de abordagem, só para isso aí você precisa de 4 páginas, 3 páginas às vezes. Então, ou seja, assim, é bem mais complexo. É muito complexo você trabalhar com a análise de conteúdo para você manter a objetividade no tratamento dos dados, exige do pesquisador às vezes 8, 10 releituras do mesmo trabalho, para você perceber se tem alguma idiosincrasia que invalida a sua abordagem. Isso aí também é a garantia do sucesso do trabalho, né? Deixa eu te fazer mais algumas perguntas aqui. A gente está quase terminando. Como é que vocês trabalham hoje? Eu sei que é difícil, inclusive, nesse momento, falar nisso. 2 perguntas, né? Primeiro, o assunto da internacionalização, que é uma coisa cobrada hoje dentro da pós-graduação, né? E você hoje é professor, né, do EduCimate, né? Professor permanente, né, do EduCimate. Como é que vocês trabalham o assunto da internacionalização? E uma outra pergunta, aproveitando, existe alguma perspectiva do seu grupo de trabalhar com o problema da pandemia hoje, ou do Covid? Vocês têm pensado em alguma questão nessa área? Então, a internacionalização, o programa EduCimate tem convênio com a Universidade de Aveiro. Nós já recebemos a colega de lá, que é da área de geologia. Então, a nossa internacionalização é por meio do convênio dessa universidade. A gente tem que seguir a universidade que o programa é conveniado, né? Uhum. E nós vamos sim trabalhar. Vamos trabalhar com o tema assim que nós retornarmos. Como nós não somos da área de saúde, nós vamos ver a percepção das pessoas. O problema maior hoje é a percepção que as pessoas têm sobre esse vírus, porque o que nós estudamos sobre vírus no passado não é... Eu mesmo tive a dificuldade. Nossa, vírus precisa de um organismo vivo. Como que o vírus fica no aço e aqui eu encostar eu vou me contaminar? Isso é contra o que nós aprendemos. Então, é uma outra percepção, não é? Então, sobre isso, nós pretendemos, sim, daqui a um tempo. Inclusive, para avaliar a recepção, né, das questões que chegavam. Está tendo muita fake news, né, a respeito disso aqui. Então, pretendemos, sim, mas do ponto de vista do grande público. Carlos, eu vou mostrar agora umas imagens aqui, né? Ficou passando aqui, né? E assim, aí você vai descrevendo, né? O que vocês estavam, né? O que essa imagem aqui ela representa, essa atividade de campo.
essa primeira aí nós estava mostrando para os alunos, né, da Engenharia de Minas a diferença entre um horizonte de solo e uma camada geológica. E aí foram vocês que fizeram aquela... Não. Vou botar o mouse aqui. Vocês que cavaram aqui? Abrir o perfil, né? Vocês não enterraram ninguém, não, é brincadeira. A gente estava passando para ir para Kennedy, para uma bacia de inundação. Aí eu parei o ônibus para mostrar para os alunos. Ah, que legal. Tá, aqui os objetivos da aula de campo, né? Eu acho que vou mostrar as imagens aqui, aí você vai falando essa outra aqui, ó. Bacia sedimentar. Aí é um GPR aí é uma bacia de inundação lá em Presidente Kennedy, um GPR para localizar a evidência de alguma atividade humana, né, no subsolo. Entendi. Aí são os espaços que a gente trabalha lá em que eu faço aula de campo só para Presidente Kennedy e Marataízes, porque eu já conheço, né? Não é muito bom você fazer aula de campo para espaços que você não domina. Faço também em Pedra Azul, já fiz várias vezes para Pedra Azul e para a Floresta Nacional de Pacotuba, que é no sul do estado também. E na aula de campo, o que vocês estudam? Geologia. Que vocês abordam? Então, aí a formação barreiras, né? Aí nós temos, são duas camadas. Essa camada branca aí é a caulinita. Um dia essa caulinita já foi um feldespato, né? Hoje em dia está intemperizada aí, ó. O hidróxido de ferro percola e começa a colorir essa caulinita, tá vendo? Uhum. 60 milhões de anos, isso aí é do final do Cretáceo. A proposta é levar o professor da educação básica a entender o mundo, a fazer uma leitura do mundo. Ele precisa compreender o mundo. E uma das melhores formas é o olhar geológico. Trabalha geologia, né? Muita coisa, mas e tudo que os alunos sabem, nós transformamos numa leitura crítica de mundo. Essa última aí foi a última saída de campo, ano passado, foi para um sítio arqueológico que nós estamos escavando lá em Kennedy. É uma autorização que o CEFOR consegui para o CEFOR, para nós conduzirmos. Os alunos ficavam pedindo, professor, vamos escavar um sítio arqueológico, vamos escavar um sítio. Aí eu pedi autorização, o IFAM deu, não é? Lá que legal. Isso. Presidente Kennedy, eu sempre passo lá quando eu vou para o Rio, né? Mas nunca entrei dentro da cidade, não. Isso aí são colegas professores lá da Federal de Ouro Preto que vieram escavar com a gente, ó. Aí tá desenhando perfil. Aí a leitura das camadas. Você podia... Isso aí são os alunos fazendo a poligonal com estação total. Esses aparelhos são do IFES, Campus Vitória, que nós pegamos emprestado. Perfeito. E aqui acho que é aquela foto que eu já mostrei. Isso. E essa daqui? Então, essa aula aí foi na Floresta Nacional de Pacotuba. Os alunos estão fazendo uma análise sedimentológica colhida no rio, num córregozinho. É um pequeno córrego que ele vai acabar desaguando no rio Itapemirim. E aí nós fomos fazer uma leitura de sedimentos para ver o nível de intemperização dos sedimentos. Vocês usam alguma análise de laboratório depois para fazer esse estudo dos sedimentos? Sim, a análise que eles poderiam depois replicar nas escolas deles. Várias análises, porque sempre vai aluno da química. E aí a proposta não pode ensinar nada que demande equipamento que as escolas não tenham. Então, todas as vezes que a gente faz, daí a análise de conchas, né, malacologia. Aqui o professor Marcelo está nessa foto aí, que é do Campus Vitória, com um boné vermelho. O professor Marcelo conduziu isso daí.
porque lá em Piúma tem maricultura e ele explorou esse tópico com todos esses aí são biólogos, que ele coordenou esse grupo de professores. Agora esse cara aqui saiu bem na foto, né? Essa pessoa aqui. Esse daí é o rapaz que nós... esse aí foi o rapaz Tô brincando. que nós estamos para trabalhar no pesado, né? E vai muita mulher e elas não... Uhum. Aí foi coleta de sedimento intemperizado, só que o aluno enfiou demais e depois nós não conseguimos tirar o cano ali. o cano aí de dentro. Depois foi difícil tirar, não é? Aqui tem um... Opa, tem um professor ali que eu conheço ali. Não sei se é a professora Tamires aqui ou não? Isso, ela foi minha aluna. Ah, Tamires. Isso. Aí tem o professor Marcelo, lá no participou desse campo, e os outros ex-alunos nossos, não é? Todos os professores. Que legal, né? A Tamires foi aluna do Educimate. Isso. Foi, a Tamires participou e esse daí são alunos da Engenharia de Minas, que nós vamos fazer um estudo da formação Barreiras. Engenharia de Minas tem qual campus do IFES? Lá em Cachoeiro. Cachoeiro, tá. Eu trabalhava a consciência do ambiente com eles. Aí alguns alunos, esses aí são da Química. São da Química? Duas da Química, a Amanda do meio da Física e Tamires da Biblioteconomia. O aluno, quando vai para uma aula de campo, ele volta diferente. Mesmo que ele tenha detestado tudo, ele volta diferente. Ele não... A aula de campo é fundamental. Eu acho que em todas as disciplinas, às vezes, a minha área ela é muito instrumental, né? Então, às vezes, você fica lá falando de equipamento, e aí, quando o aluno vê o equipamento, é muito diferente. Aí fica imaginando, não consegue, às vezes você vai explicando, aí quando ele vê, nossa, mas era isso daqui que você estava falando, é tão mais simples de imaginar, esse é o tamanho, né? Às vezes acho que é um monstro, uma coisa, né? Como é que se fala? Que você não vai ter acesso, inacessível, né? Aí você vai lá, você mostra, as coisas começam a simplificar. Carlos, gostei muito da nossa conversa. Tá. Foi Há 2 anos temos uma saída de campo, foram 4 químicos. E eles produziram um artigo, foi apresentado no IMPEC, o Show da Química. E foi realmente um show, porque quando eles apresentaram, todo mundo queria saber mais, porque professor de Química não leva aluno, não participa de campo. Geralmente é o de Geografia ou de Biologia. Tinham colhido a amostra de turfa. Opa! Nunca tinham colhido a amostra de água do pântano para avaliar nível de SO2, né? E entre outras formas de explorar a química de campo, né? Foi muito rico, muito rica a experiência. Essa conexão, né, às vezes, dos estudos com a natureza, com o meio ambiente, isso é uma coisa ainda que é precária, né, nos nossos estudos, pelo uma falta, às vezes, também de capital, né, externo, né, de uma participação também de uma empresa para fomentar, né, enfim, às vezes a gente, né, a gente tem uma matriz enorme para pesquisar, né, mas às vezes também tem que ter os editais específicos, né, para isso, e às vezes eu vejo que o Brasil, né, é um país do momento, né, e a ciência ela deveria ser mais levada a sério. Vou dar um exemplo simples, né, na sua linha, o desastre, né, do Rio Doce. Deveria-se ter uma política de, até hoje, ter editais específicos, obrigatórios, do governo federal, do governo estadual, obrigando essas empresas a estarem financiando essas pesquisas como a sua, né, para ver alteração no meio ambiente. Né, isso daí não pode parar, né? As coisas são, né, a natureza ela tem que ser respeitada Quando eu estava em Cachoeiro, que a Samarco ainda tinha edital, eu sempre ganhava para a formação de professores.
Participei em 2, 3, entendeu? Uhum. Consegui aprovar, mas era uma coisa mais pontual, era uma formação continuada, era uma aula de campo para ensinar os professores a levarem os alunos, para sair do, ai, que lindo esse lugar, mudar, sair dessa curiosidade ingênua e entrar na curiosidade epistemológica, que é um trânsito complexo, né? Mas é isso aí. Carlos, ó, gostei muito de conversar com você. Foi Obrigado. uma entrevista muito produtiva. Esse vídeo ele fica gravado depois no YouTube do campus, né? Os alunos terem acesso, né? Se alguém um dia querer conhecer o seu trabalho, o seu grupo, ele fica lá disponível no YouTube do Campus Vila Velha e também vai ficar disponível no canal do campus durante 24 horas hoje, né? Até amanhã. Então, assim, foi um privilégio enorme conhecer um pouco mais do seu trabalho, do seu grupo, né? De como que você leva a sério, né, sua pesquisa, como você é tão produtivo, né? Olhando, né? Eu tive que estudar o seu currículo Lattes. Então, as pessoas perguntam, por que você foi fazer licenciatura em letras? Eu falei, porque eu queria escrever bem. Escrever é fundamental. Mas eu saí da licenciatura em letras sem saber escrever bem. Você sabe que... Você sabe que todos os meus alunos, né, em geral, isso é sempre um grande problema, né? Quando você chega para os alunos, escreve um projeto, né? Ele tem um resultado, agora você escreve, aí ele desaparece, né? Ele, o resultado, a gente sempre tem... Muita cabeça. A gente tem uma... assim, eu tenho vontade um dia, quando eu tiver mais tempo no campus, abrir uma disciplina lá chamada assim, como escrever um artigo científico. Né? Eu queria dar uma disciplina como essa, mas não agora, eu estou aprendendo ainda. Mas, Carlos, ó, um privilégio enorme, queria dizer para você novamente, né, para o pessoal que está ouvindo a gente, seja muito bem-vindo no IFES Vila Velha, né? Esperamos que você, no tempo que estiver conosco, né, já que você mencionou o plano de aposentadoria, né, que a gente tenha um momento produtivo, o crescimento do EduCimate, o crescimento dos cursos que você está ministrando aula. Quais são os cursos que você está dando aula? Esqueci de perguntar isso. Eu trabalho na licenciatura em Química, eu pedi para ficar na Química, primeiro porque eu quero voltar a estudar Química. Eu fiz Química no mestrado em Geologia, lá no museu. Eu quero voltar a estudar Química. E segundo, porque... eu quero trabalhar com alunos da Química, trazê-los para o grupo. E trabalho no EduCimate. Eu dou uma disciplina pedagógica, que é Teorias da Aprendizagem, e estou dando História Natural esse semestre. E aí, no semestre que vem, começa o doutorado, se Deus quiser. E Deus vai querer. Está do nosso lado. Um abraço. Obrigado, Carlos. Boa semana e até amanhã. Tchau, tchau. Quarta-feira, quer dizer. Isso. Tchau. Tchau.